Boa tarde, começou, bendita a hora, seja bem-vindo agora pro melhor programa da tarde, porque é o programa que só vem gente inteligente, basta ver, e só vem gente muito bonita, porque aqui é proibido entrar gente feia. A gente deixa alguns câmeras entrar, mas não todos. Não olha, ó, estamos começando e eu quero você com a gente participando aqui, ó, ao vivo, através do chat do YouTube. Você pode acessar aí, ó, @TV Rede Vida, né, do YouTube, ou então youtube.com/TV Rede Vida, ou então entra lá naquela lupinha do YouTube, põe assim, ó, TV Rede Vida e participa com a gente, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta, mandando aquilo que você achar daquilo que a gente está conversando. Tem um monte de assunto pra gente conversar, e a gente, para conversar sobre esse assunto, não conversamos com qualquer um, só tem especialista aqui, ó. Começo aqui com a queridíssima doutora Raquel Galinatti, nossa delegada de polícia aqui, ó. Muito obrigado, doutora Raquel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, é muito bom de estar aqui com a gente. A doutora Raquel tem um trabalho maravilhoso na área da segurança, mas é uma pessoa das mais capacitadas aí pra gente conversar qualquer assunto. Lídia Noé, que é a nossa psicóloga, doutora Lídia, e nutricionista. Isso que é bom. Olha, nutricionista, seja bem-vinda, Lídia. Seja bem-vinda, Lídia. Eu tenho uma sobrinha que chama Lídia também. Lídia foi uma apóstola de São Paulo, e São Paulo ajudou São Paulo na pregação, né? Lídia. Minha mãe escolheu meu nome por causa da passagem Atos Apóstolos. É verdade. Lindo. Lídia foi uma grande colaboradora de São Paulo, então, considerada uma apóstola mesmo, Lídia. Veja, eu vou deixar a Ângela por último aqui. E olha, tem uma alegria muito grande, porque a gente está recebendo aqui uma das pessoas mais importantes na comunicação no Brasil, que é César Romão, conferencista, consultor organizacional. Seja bem-vindo. Mas é um homem que tem muito livro publicado. Me trouxe, olha esse livro aqui. Olha aqui, gente. César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nossa, é tão importante. Eu fico até muito tímido aqui de poder conversar com o César, porque é uma das maiores inteligências que nós temos aqui no Brasil, sabia? Pronto, acabou, não apresento, mas é mentira. Aqui, ó. Do meu lado aqui, ó, a grande jornalista Ângela Matos, jornalista e radialista Ângela Matos, não perca isso. Não, primeiramente, boa tarde. Eu tô bem cercada. César Romão, né, esse maravilhoso, o padre, isso mesmo. A delegada e a Nutri. E psicóloga. Bruna da Maquiagem, um beijo pra você, tá beijo pros meninos. Olha que belo. Olha, viu? Um beijo. E da outra vez eu não mandei um alô pra minha Bahia, Chapada Diamantina tá em peso acompanhando. Chapada da Diamantina. Agora Bahia em peso. Agora Bahia em peso por causa da Ângela Matos. Olha aí, viu? Aqui, vocês já acho que já participaram aqui do programa, né? Mas a gente sempre começa com um pensamento do dia pra gente conversar, pra gente discutir também. Pensamento lá não é muita coisa assim pra gente falar muito, mas é pra gente começar o programa. Vamos ver o nosso pensamento do dia. Não leve a vida tão a sério, afinal você não será vivo dela. Essa é uma grande verdade. Mas é uma verdade. Não leve a vida a sério, porque no final de contas você nem sairá vivo dela. Muito bem. Quer falar alguma coisa? Não, é minha frase. Assim, eu tô sem... Acho que é da minha natureza também. Eu nunca tinha pensado nisso. É da minha natureza. Então, assim, levar as coisas de forma sempre mais leve. Aquele olhar mais leve pra tudo. Que a vida já é... todo mundo tem um abacate pra descascar. Então, se a gente for... Se enlouquece, morre antes da hora. E olha... Nosso filósofo aqui, ó. Isso é maravilhoso. Eu nem vou falar. Vamos lá. O que acontece no momento do nosso nascimento até o nosso chamado é a vida. A vida tem que ser levada com responsabilidade. Não é questão de ser sério, né? Tem que ser um pouquinho... responsável, né? Por aquilo que você escolhe. Até porque a filosofia, ela é filosofia. Se você pegar um monte de boleto e dar para um monge... Você destrói o monge, né? Se o monge estiver... É verdade. Então, a vida, ela é uma missão. Nós temos que saber cumprir essa missão de existência. Conhecer essa missão de existência. E sermos menos críticos.
não reclamarmos tanto. Porque quando nós reclamamos, Padre Juarez, nós perdemos a percepção das coisas boas que acontecem ao nosso redor. Porque a gente se fixa naquilo que é ruim. Exatamente. Por isso A passagem de Emaús fala muito sobre isso, né? Só olhando para o problema. Exatamente. Eles ficavam reclamando da ausência de Jesus, Jesus aparece entre eles, eles caminham 12 quilômetros até Emaús com só Jesus falando das coisas eles, dele. só falando dos problemas deles. E Jesus estava entre eles. Nossa. Eles só percebem que era Jesus quando chegam à casa de um Porque deles. quando a gente só olha para os problemas da gente, não vê nada que está acontecendo do lado, né? Mas isso é interessante, eu nunca tinha pensado. Se a gente também... a responsabilidade é uma coisa. A responsabilidade é uma coisa, levar a sério é outra. Mas se você leva muito a sério e não deixa com que as coisas passem, né, você abrevia mesmo a sua vida. Abrevia mesmo a sua vida. Desse jeitinho. É assim, doutora Lídia? E adoece mesmo, emocional. É. Porque nosso tempo ele já é tão curto. Se a gente gasta ele... É verdade. Né? É verdade. É um tempo tão curto. Se nós gastamos o nosso tempo com aquilo que não vale a pena, o que vai acontecer? Rapidamente, a gente já não vai sair vivo dessa vida. Então, por que nos gastar mais tempo com o que deveria, com as coisas que... Vai ser minha filosofia de vida agora. Nem vivo eu vou sair. Nem vivo eu vou sair. Nem vivo eu vou sair dessa vida. Não é mesmo, doutora? Depende. A seriedade nos remete a algo que é robusto, a algo que é sisudo, a algo que nos transmite uma ausência de alegria. É meio que subliminar. Mas concordo quando se fala que a seriedade, ela pode estar, aliás, a alegria, a leveza, elas pode estar lado a lado à ética, a uma boa conduta, à moral. Então, essa situação de uma cobrança excessiva e extrema faz com que tudo que possa ser confortável, alegre, passe desapercebido. Então, a vida, a gente tem que aproveitar todos os lados, e de todas as formas, mas sem esquecer da ética e da moral. Antigamente falava assim, muito riso, sinal de pouco siso. Nossa, pai. Era lá. Muito riso, sinal de pouco siso. Acontece que a nossa sociedade hoje, isso em questão de mundo, né? Ela está muito julgadora. As pessoas acham que viver é julgar. Isso mesmo. Depois ficam se esforçando para falar, você tem que perdoar. Olha, não é uma questão de perdão, é uma questão de não julgamento. É verdade. Acho que as pessoas seriam mais felizes se julgassem menos tudo. Qualquer coisa que acontece, a pessoa já emite um certo julgamento. Como chama? A sociedade canceladora, né, Ju? Quero cancelar, já vou cancelar. A gente tem uma enquete aqui pra gente fazer, a gente sempre faz uma pergunta pro pessoal participar com a gente, você vai participar votando aí na sua enquete, a gente vai apresentando ao longo do programa a sua opinião. A nossa enquete do dia é o seguinte, você se considera uma pessoa econômica, sim ou não? É uma pergunta bastante subjetiva, mas tudo bem, né? Você é uma pessoa muito, Rodolfo, você se considera uma pessoa econômica ou não? Porque no dia de hoje está muito difícil economizar, né? Acho que todo mundo percebe isso e você vai votar pelo Instagram. Instagram nosso é @redevida. @redevida. Quero saber a opinião de vocês aqui. Você se considera econômica? Então, assim, eu aprendi na dor, eu já me lasquei muito. E aí, realmente, já me vinha assim no emaranhado de cartões, de boleto. Já tive cena assim, Romão, de chegar na loja, fazer aquela jura, nunca mais. Quando eu terminar esse acordo, nunca mais. Chegar lá na loja, coitada, a vendedora, nem culpa tem. Eu quebrar o cartão, ó, não quero. Então, assim, eu tive esse problema. Eu não sabia cuidar do meu dinheiro, gastava, né? Ia passando cartão, você não vai vendo o dinheiro, gasta. E então eu aprendi na dor. Hoje eu não tenho cartão de crédito. Não? Não tenho, padre. Então, não, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Hoje eu vivo assim. Mas assim, eu pastei. Pra aprender. Eu pastei, meu filho. Era acordo em cima de acordo, senão era jaula. Quando fala a delegada já tá aí. Mas não é crime. Não é crime, não paga, não é crime. É uma solução no âmbito civil. Porque quando fala econômico, a gente já liga com pão duro, né? Você é uma pessoa econômica, quer dizer pão dura, né? Oi? E deixa eu falar, você se considera econômica? Olha, eu não me considero econômica, eu tenho que ter essa aula de educação financeira,
mas eu não extrapolo acima do meu orçamento. Eu fico, digamos que eu fico no limite. Eu ainda tenho que evoluir nessa forma de saber administrar melhor, né, aquele orçamento que a gente recebe. Mas eu acho que tudo a gente tem que evoluir. Você é econômica? Eu não me considero econômica, mas estou no processo de aprender sobre. Doutor César Romão. Graças ao marketing ocidental, Prado Juarez, foi despertado e é despertado nas pessoas necessidades que elas não tinham nem imaginavam. Só que depois que conhecem, não conseguem viver sem. Então, a sociedade hoje é impulsionada a consumir. Existe uma teoria que funciona muito bem. Toda vez que você for consumir algo, você se pergunta, é prioridade? Só isso. Seja honesta. Mas posso falar, para nós mulheres é prioridade. Não, o último sempre sapato, vai ser o último brinco, o último batom, é sempre prioridade para ontem. Sabe uma coisa que... Essa será a minha última prioridade. Mas sabe uma coisa nem falo mais isso, viu? A gente acaba comprando muito pela internet, né? Ai, sim. Não, mas quando tem um desconto. Sabe o que eu faço, geralmente? Eu falo assim, eu fiz uma coisa no WhatsApp, para eu jogar um link, aí eu falo, eu acho que eu vou comprar isso aqui. Aí jogo lá. Aí quando eu vou voltar para comprar, eu falo, não, mas eu não precisava disso aqui, não. Olha, boa estratégia. Então, não, Porque a compra é emoção. A tal da compra. Se você consegue por impulso, né? moderar aquele impulso momentâneo ali, você tem menos chance de chegar a comprar. Isso. É verdade, faz a compra por impulso. Eu vou comprar. Não, espera um pouco, depois eu... Então eu tô complicada, porque eu sou uma pessoa emocionada. Então, assim, como é que eu já sou emocionada? Porque tem essa coisa, quando colocou aqui, para pensar... Econômico ou avarento? Porque existe uma diferença, né? O avarento, que a gente poderia chamar de pão duro, né? Pão duro mesmo, que é aquele que... É uma mentalidade escassa mesmo. A mentalidade dele está voltada para a escassez. Para a escassez. Ele se compraz com aquilo, de ter pouco. Dá prazer, não, né? de proteger guardar. Aquilo. Guardar. Proteger. É escassez mesmo, é uma mentalidade de escassez. Mas será que essa mentalidade não vem muito dos imigrantes, principalmente da Europa, até dos países que sofreram muito com a guerra e que acham que pode ter uma época que haverá necessidade, então deve que ter uma reserva? Isso eu falo, a minha mãe é origem japonesa e eu considero ela econômica nesse sentido. Não avarenta. Avarenta não, mas assim, econômica na necessidade de sempre ter que trabalhar e economizar, nesse sentido de não se permitir momentos de prazer e de emoção momentâneo. Olha que interessante. Essa teoria do Prado Juarez é muito boa. Eu uso muito para escrever meus livros. Às vezes eu faço um texto, né? Eu vejo que o texto está muito entusiasmado, Prado Juarez, eu faço assim, eu deixo ele dormindo um pouquinho. Fernando sabendo fazer isso. Aí o texto dorme, depois de 15 dias vou lá e acordo ele. Isso. Eu vejo que não é nada aquilo ou é aquilo. Então, esse impulso, ele é ocasionado justamente pelo marketing, né? Porque a gente é avalaçado a todos os momentos, né? A Oracle inventou essa coisa de se você entrar num site de tênis, esse tênis vai te acompanhar, você abre a porta da sua garagem. É verdade, é verdade, é verdade. Você entra na rede vida do tênis, tá aqui, é verdade. O tênis vai te perseguindo, você fala, eu vou comprar só para não ver mais. Pixel. Aí você compra. É verdade. Perdeu-se, porque você só vai ver tênis na sua frente depois daquela compra. Verdade. Só vai ter isso mesmo. Aí só aparece para você aquilo. A avareza é aliás, tem uma peça maravilhosa que é de Molière, chamado O Avarento. Eu tive a alegria de assistir O Avarento com Paulo Altran. Olha, que luxo. Paulo Altran. Ali naquele teatro que pegou fogo ali no teatro aquele que era ali na praça, perto da Praça Rosa. Mas olha que interessante, a avareza é um pecado. A avareza é um pecado capital. e o perdulário também. Porque a avareza... Olha que interessante. A palavra avaro vem do latim ávidus eris. Ávido pelo... Eris em latim seria o cobre que faz a moeda e tal. Daí que vem o nome erário, né? Erário é onde fica o tesouro, né? Erário. É aquele que é ávido pelo dinheiro, que troca, no caso do pecado, troca Deus pelo dinheiro, né? Troca Deus pelo dinheiro, o avaro. Tomando café. Tô gostando do café? Sim. Fazendo umas compras online. Sem açúcar. Aí,
Romão, você toma sem açúcar ou com açúcar? Eu tomo sem nada, eu gosto do café mesmo. Aí. É isso, também. A sem hora açúcar. que você põe alguma coisa, o café vai embora. Aliás, Paty... Eu não gosto de café sem O açúcar. do padre é melado, Ele né? não gosta de café, então, tá O vendo? padre Você gosta também de Ah, melado. não. O Padre Alex falou dos pecados capitais. Tem um que eu acho que podia tirar, que é a preguiça. É tão bom. É tão bom a preguiça. A preguiça, olha aí, eu ia contar um caso do café com açúcar, mas depois... Aqui, ó, não o Dom... Só rapidinho, eu cuidava do Dom Couto, que era um bispo, que foi bispo de Taubaté, depois... E ele ficou depois, teve um derrame, e a gente cuidava dele, porque ele já estava bastante incapacitado, e a gente cuidava. E ele não conseguia mexer nada, e a gente colocava o café para ele. E o Dom Couto era lá de Minas, como era, né? E aí a gente punha açúcar, põe 1, 2, 3, 4, põe mais, 4, assim, umas 7 colheres de açúcar. Aí ele vinha, experimentava, aí ele olhava pra gente e falava assim, Marguinho esse café? Marguinho. Ele ia gostar do açúcar. Do açúcar. Era açúcar com café. É, açúcar com café. Mudando de assunto aqui, ó, você sabia que as doenças de pele aumentam até 50% a procura por dermatologistas durante o verão? Durante o verão, olha, interessante, né? Para falar desse assunto, eu quero receber aqui, ela está longe lá, mas vai estar com a gente aqui, a dermatologista, doutora Evelyn Mendes, que vai conversar com a gente aqui. Boa tarde, doutora Evelyn, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada. Tá aqui, a doutora está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutora Evelyn, de estar aqui com a gente, para nos ajudar a refletir, pensar. E é isso que eu havia falado, não sei se a senhora escutou, se estava ainda aí, mas eu tinha dito que, aqui da informação, que aumenta o número de pessoas que procura dermatologista no verão, por conta talvez da exposição. Isso é verdade, doutora? Isso é verdade, com certeza. Aumenta muito a procura, né, nessa época do verão, logo após ali o verão também continua um pouquinho aumentado, por conta aí da aparição das micoses, né, de algumas doenças de pele que aparecem ali justamente no verão. Mas a questão do fato de ser no verão, é porque também a pessoa, de repente, começou a se preocupar mais com essa questão de uma pinta, com a questão da exposição ao sol, ou isso, de repente, não fez com que ela tivesse mais consciência? Hoje em dia, os pacientes eles já têm um pouco mais dessa consciência, né? Então, a gente sabe que hoje é muito já se falado sobre a questão do melanoma, das pintinhas ali que podem virar um câncer de pele. Então, hoje os pacientes eles já têm um pouco mais dessa ideia. Durante a exposição ali ao verão, hoje já está mais na cabeça das pessoas, né? Nossa, preciso usar protetor solar e me proteger mais durante o verão. Com certeza. Mas durante essa fase, a gente recebe muitos pacientes no consultório com algumas doenças realmente que acontecem nessa época, né? Como as micoses superficiais, bicho geográfico que aumenta nessa época, a acne solar, foliculite. Então, são doenças que a gente já sabe que na época do verão elas costumam aparecer mais, então aumenta realmente a quantidade de pacientes no consultório nessa época. Aquela coisa do pano branco, né? Como é pitiríase... Não, pano é pitiríase versicolor, que é aquela, é um fungo, não é? Exatamente. A pitiríase versicolor é um funguinho que todo mundo tem na pele, na verdade. A gente tem esse funguinho, todo mundo tem esse funguinho na pele, só que nessa época do verão, a nossa pele fica mais oleosa. E pessoas que têm tendência a ter a pitiríase prolifera esse fungo com mais facilidade nessa época por conta do aumento da oleosidade da pele. Interessante, né? Interessante. Muito. Doutora, a questão dos fungos e a questão a senhora tinha dito da foliculite, ela tem relação com o verão também? Tem relação. No verão, a gente usa as roupas mais leves, mas também tem bastante roupinha justinha. Então, shortinho curtinho, topzinho curtinho, né? E essas roupas mais justas, né? E também pelo aumento da frequência da depilação para o verão, principalmente nas mulheres, né? Aumenta aí também o caso de foliculite, né? A falta de hidratação dessa pele na época do verão, que é uma época mais seca, a pele tem a tendência também ali a ficar ressecada.
essa falta de hidratação também pode levar à foliculite. Muito bom. Doutora, eu queria agradecer. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero. Faz, pergunta. Aproveitar. Doutora, fazer consulta aqui, né? Não, aproveitar a audiência, porque às vezes tem aquele mito que a pele negra não precisa de um protetor, você vai pra praia, você vai torrar mesmo no sol, mas isso é uma mentira, né? A gente tem que cuidar também independente da tonalidade aqui da cor, né? Da pele da pessoa. Com toda certeza, o protetor solar ele é para todos os tipos de pele, ele deve ser usado sim. E não somente falar assim, mas o câncer de pele, mas por tudo, né? O protetor, a gente fala até do anti-envelhecimento, né? Os raios solares levam a esse envelhecimento precoce muito mais rápido, né? Então sim, todo mundo deve usar o protetor, qualquer tipo de pele tem que usar o protetor solar. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Obrigado por senhora dispor do tempo da senhora para nos ajudar aqui na Rede Vida. Muito obrigado, doutora. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Os nossos comentaristas gabaritados aqui, vamos falar. Primeira notícia. Ai, meu Deus do céu, isso tá fogo, meu Deus. Vamos lá. Israel declara Lula como persona non grata após presidente comparar a ação contra palestinos em Gaza ao Holocausto. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o termo só será retirado se Lula pedir desculpa e se retratar. Petista deu declaração após ser questionado sobre a decisão de alguns países de suspender repasse financeiro à agência da ONU para os refugiados palestinos. Eu vou falar uma coisa, depois eu quero que vocês comentem. Primeira coisa, existe uma regra básica, não se compara Holocausto a nada e não se compara Adolf Hitler com ninguém. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Não se compara Holocausto a nada e não se compara Adolf Hitler com ninguém, né? Então, a declaração, ela realmente foi uma declaração muito inoportuna, não deveria ter sido feita, ainda mais por um presidente da República, não poderia ter sido. Agora tem todas as tratativas diplomáticas, mas não se deveria fazer esse tipo de coisa. Doutor César Romão, o que você acha? Quando uma pessoa assume um cargo político, vamos falar de política, enfim, ela assume um cargo político como presidente, se ela não tem competência para exercitar certas ações, ela precisa se cercar de pessoas competentes para tal. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas você tem obrigação de estar rodeado por tudo. Então, um especialista de cada área tem que te orientar. O nosso presidente, lamentavelmente, mostrou falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento da atualidade. E fez uma comparação, o Lula faz muitas comparações, isso é um drama. Quando a pessoa se acostuma nos discursos a fazer comparações, aí ele perde o eixo, perde a linha. Então ele fez uma comparação num discurso onde jamais poderia ser feita uma comparação. Não se deve ser presidente dando sua opinião pessoal sobre o que você conhece ou o que você não conhece. Porque quando um presidente fala, ele fala em nome da nação. Eu garanto que a nação não diria isso. Doutora? Nesse sentido, quando a gente vê que Primeiro que eu concordo com todos, não existe uma comparação daquele extermínio, do massacre que houve da humanidade por um psicopata, por um assassino em massa, que foi o Hitler. Segundo que existe uma confusão generalizada, talvez de forma por ignorância ou talvez de forma proposital, a gente fala aí no dolo eventual, de querer confundir conceitos. A gente está falando de Hamas. Hamas são terroristas que sequestraram, que mataram, que estupraram crianças, mulheres, idosos, que torturaram e que mantêm sequestrados. E quando se faz uma comparação, ele sai do papel de tentativa de mediação de conflitos internacionais, um país que está tentando também uma paz entre dois polos complicados, para se colocar num pano de tensão ainda maior. Então, é uma situação em que é uma pretensão... O Brasil quer ser um mediador. Exatamente. Agora ele perdeu esse posto. Não, o Brasil ele se colocou em um dos polos, né? Aí perde e de forma completamente equivocada, atrapalhada.
e digo que esse protagonismo o Brasil não merece. Doutora Lídia, a senhora acompanha esse negócio dessas declarações? Geralmente essas declarações nesse âmbito devem ser feitas pela diplomacia, como o doutor Ramon falou. Isso não é coisa que um presidente fala, é pela diplomacia que se fala. Quando tem algum assunto, você chama os assessores e vai falar o que eu falo aqui, né? Isso é como ele falou. Se ele não é capacitado, gabaritado para falar sobre isso, no cargo que ele está, ele precisa ter pessoas, estar cercado. Isso até mesmo é bíblico, multidão de conselheiros. Sim. Isso é aplicado também na política, não só tudo que é bíblico também pode ser aplicado na nossa vida, no âmbito também político. Eu faço programa junto com a chamar de Fátima. Fátima Bernardes. Fala, William. com a Ângela de manhã, e a gente comentou sobre esse assunto, né? A gente falou sobre esse assunto, né? Pois não, desculpa. Desculpa. É que o Lula, acho que é uma característica dele também, essa coisa do improviso, né? Que a gente falou mais cedo. O improviso, essa coisa de querer falar, parece assim, aquela coisa popular. E eu morro de medo dessa coisa do improviso. Se você não sabe, não domina tal negócio, não queira falar para se aparecer, sabe? Faltou assessoria, faltou tudo ali, né? E de tudo, eu acho que eu fiquei mais apavorada foi de ver esse grupo terrorista divulgando aquela carta. Aí, você é o cara, sabe? Eu fiquei assim, falei, gente, será que ele vai pedir desculpas? É importante lembrar uma coisa. É importante. Hoje, né? Eu acho que é importante também a gente saber o seguinte. Tudo isso, eu disse, não se compara ao Holocausto, não se compara a nada. Não poderia nunca ter feito essa comparação. Porque isso também começa a jogar uma cortina de fumaça em cima do Benjamin Netanyahu, que é um homem que está aproveitando da situação, ele está aproveitando da situação, né? Ele está combatendo o Hamas, mas ele está matando muito civil, muita criança estão sendo mortas. E ele tem aproveitado essa situação para não sair do poder. Porque o Benjamin Netanyahu, se ele tivesse hoje ali em Israel, se ele tivesse uma eleição hoje, ele perderia. Perderia porque ele não deu a proteção que eles deveriam ter dado. Não deu a proteção que eles precisariam, que o povo precisava ter dado, ter tido naquele momento. Há uma coisa, há uma guerra contra o terror, mas há também, e a gente não pode deixar de lembrar, que há palestinos sofrendo, há civis morrendo e há também pessoas, nesse momento, sendo vítimas dessa guerra insana e maluca. Está sendo combatido o terrorismo, mas há também palestinos sofrendo. O Lula, talvez querendo defender o povo palestino, acabou atacando os judeus, que não é o certo. Será que ele falou e entendeu o que ele estava falando? Assim? Essas coisas que você diz, muito do improviso, você faz uma comparação. Não se faz uma comparação. Ele estava em São Bernardo. Então, não se faz uma comparação, sim. Nós temos duas grandes manchas na humanidade. A mancha da escravidão e a mancha das guerras. Isso. A escravidão a gente conseguiu... em parte, né, até determinado ponto, ainda existe, mas ainda é um número pequeno, né? Mas as guerras a gente não conseguiu. Não conseguiu. As guerras hoje a paz hoje é intervalo entre guerra. Então, em momentos como esse, a pessoa tem que ter noção, tem que ser instruída, ela tem que ser treinada para dar uma declaração. Ou, como bem disse o Padre Juarez, né, você pede lá para algum representante, o embaixador, por exemplo, fazer o pronunciamento oficial. Só mais uma palavra, eu vou falar depois de outra, mas só para a gente lembrar, o Holocausto, ele matou 6 milhões de judeus, mas não só foi judeus que o Holocausto matou. O Holocausto matou homossexuais, matou ciganos, muitos ciganos, e matou muitos padres. Talvez seja um dado que ninguém fala. Hitler mandou executar mais de 3 mil padres nos campos de concentração, mais de 3 mil padres. Só poloneses foram 1.811 padres poloneses, porque os campos de concentração estavam ali na Polônia, então 1.811 padres. Por quê? Na cabeça dele, a Igreja Católica era um estorvo para você
instaurar aquele tipo de regime que ele estava colocando. Então, tanto é que nós temos um padre que morreu, foi canonizado, morreu de fome no lugar de um pai de família judeu, né? São Maximiliano Maria Kolbe, ia ser levado para a Câmara de Gás. E aí o padre Maximiliano falou, Frei Maximiliano falou, não, ele tem família, ele tem coisa, eu vou no lugar dele. Aí ele pegou, ele foi. Eu visitei Auschwitz, que é uma coisa horrível, horrível. E eu vi a cela que o padre Maximiliano ficou. Ele morreu de fome. Ele não foi executado, ele morreu de fome e morreu ali cada vez mais sem... Então, é um tipo de coisa que a gente não compara com nada mesmo. Foi muito infeliz mesmo a fala. Eu vou lá falar, vocês me dão licença que eu vou lá, volto, e vocês vão tomar mais café, tá bom. Sem açúcar, né, doutor César? Eu, pelo menos, né? Eu gosto do café. Falo assim, sem açúcar. Eu falo assim, as pessoas que tomam café sem açúcar se acham superiores a nós, que tomamos café com açúcar, porque se acham mais evoluídas. Intervalo, a gente vai pro intervalo, rapidinho a gente vai voltar, tem mais coisa pra gente comentar, a gente vai... deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Sempre, eu inventei um negócio, você não estava aqui, eu inventei. Não. A gente termina o programa com a música que você escolher, mas eu sempre escolho alguém para escolher. Você escolhe uma música. Não, dança. Não dança. Uma música? Uma música que você gosta, qualquer música. Eu gosto de Edith Piaf. Ai, qual? Qual? Lavigne Rose. Lavigne Rose. Aí, ó. Lavigne Rose. Aqui, ó. Rodrigo. Edith Piaf, Lavigne Rose. Da Edith Piaf, tem que ser Edith Piaf. E eu entrei no meu casamento com essa música. Você tá brincando. O padre autorizou. Vê que a minha música Padre Beto, beijo. Olha, quem que te fez o casamento? Padre Beto. Padre Beto. César. Ó, o casamento seu. Ó, Lavigne Rose. Eu pensei que fosse Je ne regrette rien, mas isso aí foi durante a festa. Mas ó, olha que gosto refinado dela. Sabe por quê? Ela gostava, Edith Piaf gostava de Marcel. E o Marcel é o nome do meu marido. Sabrina. Marcel foi o que morreu no acidente lá de avião. Ela perdeu o marido. Ela foi apaixonada pelo Marcel. Ela, assim, uma loucura. A vida dela acabou quando ele morreu. Ele era lutador. Acho que ele era meio abusivo. Mas ele... depois, quando ele morreu, ele fez uma outra música chamada... Que é o Hino ao Amor, né? Se o azul... Aqui no Brasil foi traduzido, ficou muito ruim a tradução, mas se o azul do céu escurecer... A Vilma Bentivenha cantava. Nosso tocava muito, Vilma. O bebê tocava muito. Lá, o Rodolfo tá mandando gente. Atenção, a gente vai terminar o programa de hoje com Lavigne Rose, não agora, no final do programa. Vamos pro intervalo de volta. Aqui, ó, a gente tá de volta aqui, olha. Gente, olha que beleza essa mesa aqui, só de gente muito, mas muito chique, elegante e sincera. Lídia Noé, psicóloga e nutricionista. Fala pra gente o que você vai falar no final, mas fala agora também. Fala. Isso mesmo. Online gratuito que se chama O Poder de Ser Duas. Você vai estar... Eu vou ministrar esses 3 dias, que é um workshop online, onde mulheres que têm dentro de si o desejo de manter a maternidade como algo que elas executam de uma forma muito presente, sem terceirizar os filhos, né? Sem terceirizar. E aí falando enquanto psicóloga, enquanto nutricionista, enquanto cristã, a importância disso. Isso. Né? E, ao mesmo tempo, mostrar que é possível desenvolver sua carreira. Você não precisa escolher entre uma coisa ou outra. É possível ser as suas duas versões. Vai ser um evento online? Online gratuito. E para se inscrever... No seu Instagram? Na bio do meu Instagram. @Lídia Noé 1. Lídia Noé 1. Isso. Lídia Noé 1. A gente vai repetir. Começa hoje às 8 horas. A gente vai ver, mas tá lá, Lídia Noé 1. Isso. Lá, a gente vai no final, mas hoje às 8 horas? Hoje às 8 horas. São 3 dias. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. Mas pode se inscrever, que é gratuito. Interessante você estar falando, porque tem uma moda de falar, eu não gosto de ser mãe. Eu não... Você já viu o negócio? Eu amo ser mãe. Minha bebê tá no camarim aqui. Você tá brincando? Tá no camarim. Como que chama? Do lado, Maria Clara. Maria Clara, que idade que tem? Ela tem 8 meses. Que coisa bonitinha, gente. Maria Clara. Ela já come, mas ela ainda tem a parte da amamentação exclusiva. Então, e você amamenta? Sim. Então eu levo ela, venho lá de Alphaville, vou deixar ela várias horas lá e... Que beleza, que bonito isso. Tem a parcial da nossa enquete. Atenção, vamos ver a parcial. A nossa atenção, mostra pra gente. Por enquanto, não terminou não, você pode continuar. Aonde? Tá lá. Vamos lá.
62,8% sim. Se considera, o que é a pergunta mesmo? Esqueci. É econômico. Se considera econômico. 37,2% não se considera econômica. Não se considera econômica. Então, 63,8% se considera econômico. A pessoa econômica. Não avara, econômico. Não é uma pessoa avara. É uma pessoa... Pondura, muquirana. Opa, deixa eu aproveitar a audiência e mandar um beijo aqui pro João Ferreira. João Ferreira! Nossa, João Ferreira é o comandante do programa. Tamo junto lá na Rádio Capital. Quem faz o programa é a Ângela e o João Ferreira. Eu participo, eu tenho uma participação... João Ferreira, o Padre Juarez, faz parte do programa. Mandar um beijinho pra Mara Teles, Diadema, tia Cissa. Olha aí, gente. Está assistindo também, minha mãe, Dona Angelina. Olha que beleza, gente. Tá vendo? E pra você? Obrigado. Não é legal, entendeu? Ângela, só no TikTok aqui, olha lá. Vou estar enlouquecido contigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó. Com falhas em câmeras, presídio registrou apenas uma imagem de fuga, diz TV. A má qualidade das câmeras de segurança do presídio de segurança máxima em Mossoró pode ter prejudicado o monitoramento da unidade na noite em que 2 detentos surgiram. Há apenas um registro da saída de Rogério Mendonça e Davidson Nascimento na quarta. Segundo investigadores, disseram a reportagem do Fantástico. Eu vou falar com a doutora delegada aqui, porque é o seguinte, é um presídio de segurança máxima. A gente imagina que deva tudo funcionar a contento, né? E é uma referência a esses presídios de segurança máxima, né? Desde a concepção, os presídios de segurança máxima, eles foram justamente criados para terem nesse ergástulo penal presos de alta periculosidade, que são geralmente envolvidos em facções criminosas ou que lideram facções criminosas ou que tenham praticado crimes hediondos, não só para a proteção da sociedade, da população, mas para a própria população carcerária. É inadmissível falarmos em falhas, sabendo que, historicamente e em nenhum lugar do mundo, existe um sistema prisional perfeito. Isso a gente vai falar em Jeremy Bentham, nos sistemas panópticos, Michel Foucault também falava no Vigiar e Punir, em que a prisão, a célula, os presos acreditavam que estavam 24 horas sendo monitorados, e na realidade era uma pessoa em sistema circular, até a estrutura de arquitetura desses presídios também não são passíveis de serem perfeitos, né? Tá. Porém, o que a gente percebe agora no desenrolar dessas investigações é que alguns sinais e relatórios foram enviados para o Ministério da Justiça e Segurança, principalmente em 2023, falando da ausência do efetivo, os próprios policiais penais, que fazem parte do Departamento Penitenciário Nacional, exemplos de excelência na sua atuação, demonstrando a falha de câmeras de segurança, a falha na estrutura. Nós temos 5 penitenciárias federais no Brasil e o que a gente coloca muito ali é a necessidade de um investimento constante e permanente quando a gente tange segurança pública. A segurança pública ela não pode ficar à mercê de escolhas políticas, é uma obrigação de todos os governos. É uma continuidade nesse processo de proporcionar o pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública para a população, para a sociedade. Então, quando a gente vê isso, nos assusta muito. Sim. E aí eu vou falar um dado que também nos assusta muito. A gente falou em 2 presos ligados ao Comando Vermelho. Sim. Há 8 meses atrás, a dama do tráfico, casada com um dos chefes do Comando Vermelho, em livre circulação em várias instituições federais e inclusive no Ministério da Segurança Pública e Justiça, pleiteando uma flexibilização ali no rigor desses presos em presídio de segurança máxima. Só para finalizar, padre, eu sei que eu já estou falando demais, o que se confunde muito na sociedade é achar que a punição, a fase final do sistema de justiça é a punição. A gente tem a fase investigatória, processual, da denúncia, o julgamento, e quando o preso vai
cumprir a pena, se confunde muito aquele cumprimento de pena com violação dos direitos humanos. E muito se remete a Ferraioli, ao garantismo penal, que nada mais é do cumprimento restrito da legalidade para aquele que praticou crime. A gente não pode confundir garantismo penal e proteção dos direitos humanos com impunidade. Caso contrário, a gente vê a situação que nós estamos. Hoje, pessoas que cumprem regras e leis, aprisionadas nos lares e a bandidagem cada vez mais impune. Quer falar alguma coisa? Eu, como cidadã, eu fiquei com pena dos moradores ali da região, né, ao redor. Teve uma família que foi colocada... Família refém, mas eu nem dormi. Teve um senhor, coitadinho, que falava assim, eu tô sem dormir... Porque... De medo. De medo. E eu estava vendo agora, tem 1 hora mais ou menos, 19 presos fugiram de uma penitenciária no Piauí. Agora? Agora. Meu hoje. Deus. Então, assim, a prisão de segurança máxima é mínima. Ontem a reportagem mostrou várias falhas. Fantástico. Eu achei uma vergonha. Mostrou isso ontem? Mostrou. Eu não assisti, Mostrou. Maravilhoso. Nossa Senhora. Mais uma notícia aqui pra gente comentar aqui, pra gente falar aqui. Olha, vamos ver. Sopro do diabo. Como é a droga que causa apagão e faz a vítima perder tudo. A burundanga, como é conhecido no país, tem sido utilizada por criminosos tanto em festas quanto em encontros por aplicativo de relacionamento. Aplicativo de relacionamento, pelo amor de Deus. Segundo o jornal local El Tempo, o pó é capaz de fazer com que as pessoas percam a própria autonomia, fornecendo dados sensíveis como senha de cartões, sem se lembrar de nada. É um negócio natural da Colômbia. Mas é natural, É como se fosse uma espécie do Boa Noite Cinderela, uma das variedades daquelas drogas que faz com que a pessoa... É como se fosse uma anestesia, né? Que a pessoa utiliza e às vezes responde a comandos. Antes era muito utilizado para crimes sexuais e hoje esses criminosos estão utilizando também para crimes patrimoniais, as extorsões. Que a pessoa pode roubar. Com certeza, porque daí a pessoa responde o comando, faz essas transações através de PIX, transferências bancárias. Então, realmente é muito perigoso, por isso que a gente fala um alerta de muito cuidado com a sua bebida, principalmente quando você vai para encontros, em festas. É um pó. Esse negócio de diversas formas. A pessoa deve... Burundanga, eu acho que deve colocar na bebida alguma coisa. Na bebida ou alguma coisa que faz... A droga causa apagão e faz a vítima perder tudo. Ô, doutora, psicóloga, por que uma pessoa leva a esse tipo de comportamento na vida também? Né? De buscar encontro por aplicativo, por exemplo? É verdade. Ou até mesmo ir para as festas e jogar tudo. Vazio existencial. A pessoa ela tem essa ausência de olhar para si mesma e ela sai buscando fora dela, em festas, em encontros, essa forma de se preencher. Ela não consegue ficar bem com ela mesma. Por que essas pessoas buscam muito a balada? Buscam muito as festas? Na hora que é para elas pararem, se depararem com a solitude, elas não querem se deparar com elas mesmas. Então elas saem buscando circunstâncias onde elas estejam sempre com os outros, com música alta, e de preferência que faça ela escapar dos problemas. Né? Não tem aquela velha história de que de segunda-feira as pessoas já levantam pela manhã com depressão, né? Segunda-feira chegou. Domingo à noite também. Domingo, quando na chega verdade. Sexta-feira, 5 horas da tarde, as pessoas só querem uma balada e seguir o fluxo. E voltar aquele ciclo de... E com relação a encontro por aplicativo, as pessoas hoje elas não querem mais se comprometer. Relacionamentos, eles requerem que sejamos abertos ao diálogo, abertos a flexibilizar, requer maturidade, e nós temos uma sociedade no Brasil que, infelizmente, ela é composta da maioria das pessoas, independentes se têm 18 anos ou mais, elas são imaturas emocionalmente. O relacionamento, a uberização dos relacionamentos, né? Você contrata uma pessoa pelo aplicativo e uma sociedade hedonista. Não, eu fiquei assustada. Que você vai muito embalada. Calma, balada não, mas assim, eu só não concordei com a fala da doutora aqui, quando ela fala do vazio. Eu tô num site de aplicativo. Meu Deus! Eu não me sinto vazia, não tô assim, vazia, procurando. Assim, eu tô num negócio de aplicativo. Você vai falar qual site? Não vou, padre. O que você está falando é interessante. A gente tem encaminhado
A gente tem caminhado para uma modernidade, igual o Bauman fala, modernidade líquida com amores líquidos. Essa busca por relacionamentos em sites foi muito fomentada também na época que éramos obrigados a estar, por causa da pandemia, em isolamento social. E o ser humano, ele é sociável por natureza. Mas, da mesma forma em que a gente tinha alguns perigos, como quando buscávamos relacionamentos pessoais, os virtuais, eles potencializam, porque forjam personalidades, muitas vezes criminosas, e você não está se relacionando com uma pessoa real, mas aquela idealizada. Cuidado. Doutor, esse vazio existencial é uma coisa perigosa para a sociedade, né? As pessoas hoje, elas estão desiludidas, né, com as próprias vidas, ansiosas e em profunda depressão. Elas não passariam no buraco do abismo, porque elas são maiores do que o buraco do abismo, na minha opinião. Essa questão da droga, né, o Estado tem 3 papéis: educação, saúde e segurança. O Estado não vem cumprindo nenhum deles, nem de maneira média. Eu fico estarrecido quando eu vejo que uma droga dessa entra, danifica um nome africano, que é bonito, né? É verdade. Pegaram um nome africano bacana. E aí, quem trouxe? Por onde entrou? Por onde veio? A mesma coisa as armas, né? Isso então, também. A ausência do Estado permite isso. Se o Estado continuar ausente, essa situação na sociedade vai aumentar cada vez mais. E nós vamos ceifar a vida de pessoas inocentes, de jovens. O Brasil hoje ele não consegue aproveitar a competência dos jovens dele. Nós não estamos criando os nossos jovens para serem as pessoas do futuro. Eles estão se perdendo nesse caminho. Então é muito comum hoje, por exemplo, você passar em bairros onde tem bares e tudo mais, e você vê os jovens totalmente embriagados. É assim, enquanto não se embriagar, ele não para, porque ele tem que frequentar aquele grupo se ele estiver embriagado. Isso é uma decadência da nossa sociedade que precisa ser combatida. E o Estado tem que tomar o primeiro passo, porque os pais por si só, a doutora Lídia sabe disso, né? Os pais por si só estão pedindo socorro. Eles não conseguem mais. Agora que tá ficando bom, vai acabar. Olha aqui. Não é possível. Já solta Lavinha e Rose pra gente terminando. Hino do Palmeiras, nem pensar, né? O hino do Palmeiras. O doutor César Romão do próximo vai ter o hino do Palmeiras. Com ele e o Padre Marcos. Aqui. Olha que lindo. Olha aí. Enquanto isso eu já vou dando os dados e também toda aqui, Lídia Noé, nossa psicóloga, muito obrigado, doutora. Mais uma vez, Lídia Noé 1. De novo, hoje começa o Poder de Ser Duas, que é um workshop gratuito online para mulheres que desejam retomar esse papel da maternidade para evitar aquilo que a gente acabou de falar aqui. Isso mesmo. A sociedade se perca. E é gratuito. Gratuito. E também para entender que é possível manter as suas carreiras, sim. Então entra lá, Lídia Noé 1. Lídia Noé 1. Doutora Raquel Galinatti, olha, siga a doutora Raquel Galinatti em @Raquel Galinatti. E num canal da doutora Raquel no YouTube, Raquel Galinatti. Obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Sempre muito feliz quando venho. Muito obrigado. Ângela Matos, nossa jornalista, está disponível aí nos aplicativos de produzir. Olha, @Ângela Matos Oficial. Matos isso lá no Instagram. Matos e todos segunda a sexta, lá no Tamo Junto na Rádio Capital. Rádio Capital, pela manhã, isso mesmo. Com o Padre Juarez, com o João Ferreira, mandar um beijo pra Cleide Silva, ela trabalha aqui pertinho, e outro dia levou Montanha, o cachorro, lá na igreja. Sei, ela tá beijo pra ela. Acompanhando. César Romão, muito Juarez, eu também estou disponível em todas as livrarias do Brasil. Atenção, você é muito interessante, eu conheço o César Romão e sempre entra em livraria.
toda livraria que eu entro tem um livro do César Romão, é impressionante. Obrigado. Esse livro aqui eu queria que vocês pudessem ler e ter como um manual mesmo, aí, ó, manual, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, César Romão. O César Romão é um dos conferencistas e também das pessoas mais iluminadas que nós temos aqui no Brasil. Palestrante, escritor, jornalista. E no Instagram dele, para você poder entrar em contato, @Romão_César. Aliás, se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma palestra minha, um curso, lá no Instagram tem o curso digital, você pode se inscrever lá. Que beleza, que beleza, que beleza. Muito obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigado a gente. Amanhã eu volto com você amanhã, meio-dia, aqui no Rosário da Vida, viu? Deus abençoe você, uma boa tarde e fica com Edith Piaf, La Vie en Rose. Allez. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.